Seguimos com a cobertura da Expo Óptica 2026. E agora a gente vai falar sobre uma marca que não vende só óculos, vende uma forma diferente de enxergar o mundo. A Vanilla Eyewear nasceu com uma proposta ousada: criar óculos feitos à mão a partir de tecidos, unindo design, sustentabilidade e identidade. Mais do que estética, a marca carrega um propósito de consumo consciente, de valorização do artesanal e de conexão com uma vida mais leve e autêntica. E para entender como tudo isso se transforma em produto, marca e negócio, hoje a gente conversa com o Guilherme Araújo, um dos sócios da Vanilla. Guilherme, bem-vindo. Oi, obrigado. Obrigado. Para a primeira pergunta, eu gostaria de saber o seguinte, né? De conversar com você sobre o seguinte: criar óculos a partir de tecido não é algo óbvio, Sim, não. né? De onde veio essa ideia e em que momento vocês perceberam que isso podia virar um negócio de verdade? É sempre legal contar essa história, porque todo mundo pergunta como a gente fez os óculos de tecido, né? Como o tecido chegou no mundo óptico. E a gente brinca que na verdade é o contrário, a gente já tinha o material e a gente descobriu o óculos como um casamento perfeito com esse material. A gente trabalha com tecido prensado, então todos os óculos são feitos somente com tecido prensado, eles não são forrados, não são revestidos, eles são feitos realmente de tecido. E a gente começou a usar essa técnica lá no começo da Vanilla, com anéis, com acessórios, brinco, chaveiro, a gente chegou a fazer chaveiro também. Só que a gente precisa de um trabalho manual muito longo para a gente conseguir transformar essa matéria-prima bruta, né? São várias camadas, né? Isso, são várias camadas de tecido prensado. E aí a gente precisava de um trabalho muito longo manual. A gente não conseguia achar um produto com valor agregado que a gente conseguiria cobrar pelas horas que foram dedicadas àquele produto, no caso, na época. Então a gente fez vários protótipos com vários produtos diferentes. E no óculos a gente achou um match perfeito, assim, de material e produto. O Amicarto, o produto que a gente trabalha, os óculos de tecidos, eles também são ajustáveis, eles são termomoldáveis, então eles pegam ajuste do rosto do cliente. A gente não tem nenhum problema para colocar lente de grau, lente de sol, eles são à prova d'água. Então a gente não tem nenhuma limitação ao uso do óculos. Então, como a gente fala de saúde e estética, a gente conseguiu agregar valor ao produto com esse trabalho tão longo manualmente que é necessário para finalizá-lo. Né? Então foi essa história, né? A gente tinha um produto e os óculos encontraram a gente, na verdade. Que bacana, que bacana. Esse óculos que você está usando é da coleção Sim, nova? sim, é da coleção nova. Esse daqui a gente está trazendo uma coleção aqui para feira. O nome da coleção se chama Camadas. Camadas. Então a ideia dessa coleção é deixar essas camadas mais amostras possíveis para o cliente, para não ter dúvida ou para não ter uma pergunta, realmente é 100% de tecido, Mas será? será que é forrado? Então a gente traz essas camadas, é bem gritante na peça, de uma maneira ainda suave, sutil, porque a gente fez uma brincadeira de cores, né? Então a gente traz de uma maneira harmônica essa combinação de cores e tecido, mas na parte interna também a gente botou o estampado. O que a gente pensou? Como é que a gente pode mostrar o máximo que a peça é feita de tecido? Bom, mostrar as camadas que são feitas, as peças, e botar a estampa nela. Porque o tecido estampado, Sim. todo mundo tem uma roupa que tem uma estampa. Posso? Pode, claro. Pode ver esse daqui, o meu. Que lindo. Vocês conseguem ver? Ó, aqui, cada uma dessas cores são camadas de tecidos. Que lindo. E aí na parte interna a gente trouxe a estampa no óculos. Esse aqui é jeans? Esse é de brim. Esse é brim? A gente trabalha com jeans, com brim, com linho, tecido 100% algodão. A estampa é um tecido 100% algodão. Gente, esse aqui por dentro é lindo demais. É lindo. E o legal deles é que cada óculos é único, pode ficar à vontade. Eles são únicos e não é só de discurso, né? Que agradável. Ele é delicado no rosto, sim, né? Sim, eles são muito leves. Tecido, né? Por isso que a gente fala não é revestido. Se você pegar realmente nosso óculos de tecido, de um acetato, você vai ver a diferença de gramatura nítida. Eles são realmente bem leves, sutis. E você pode ver que ainda tem um tato diferente, eles não são plastificados. Isso foi uma das nossas maiores dificuldades, porque como a gente consegue
Impermeabilizar eles para você ir na praia, quem usa óculos, óculos de sol, usa óculos o dia inteiro, sua, bota maquiagem, vai na praia. A gente não queria ter nenhuma limitação, não fazia sentido pra gente colocar um produto no mercado com uma limitação tão clara do dia a dia. Então, foi dois, né? Nesse processo teve bastante desafios, mas acredito que o maior foi como a gente impermeabiliza ele para poder não ter nenhum cuidado durável, extra, né? exatamente, sem perder o tátil, porque também a gente está falando de um sensorial. Então, quando a gente traz um óculos de tecido para o mercado, quando o cliente pegar e botar no rosto, eu não quero que ele se sinta como se ele estivesse botando um de acetato, um de plástico injetável, assim, nenhum similar. É toda a experiência do visual e tátil. Então essa foi nosso maior desafio, acredito eu. Que maravilha. E falando sobre sustentabilidade, a Vanilla se posiciona como uma marca sustentável e artesanal. Mas na prática, o que isso muda no produto e na experiência de quem usa? Sim, a gente muda bastante, assim, apesar da gente sempre tentar comunicar isso de uma maneira bem direta. Um dos exemplos práticos, por exemplo, é essa nossa próxima coleção, essa coleção que a gente está lançando aqui, a Camadas. Cada peça, a gente só vai conseguir fazer 20 delas, então elas são numeradas e limitadas. Mas não é de uma maneira artificial, vou limitar pra gente aumentar o valor, pra uma exclusividade falsa. Muita gente na indústria faz isso. Quero fazer 20, 30, 50. É uma limitação artesanal, artificial. Fictícia. Exatamente, porque só que no nosso caso não, ela é uma limitação real. Porque a gente recebe esses tecidos da indústria. Então, quando a gente recebe esse tecido, a gente tem a limitação do quanto a gente vai receber. Então, quando a gente fala da indústria de moda, é uma das 3 maiores que polui no mundo. Então, quando a gente recebe esse resíduo, quando chega pra gente, às vezes vai chegar pra gente que é o suficiente pra gente fazer 30 peças, o suficiente pra gente fazer 5 peças. Então, a gente tem esse limitante real. Olha só, a gente conseguiu esse tecido estampado, por exemplo, a gente só consegue fazer 20 óculos de cada. Não é artificial, sabe? Então isso é a prática. Vocês não têm rolos e rolos de tecido lá esperando para produzir. Exatamente. Então esse é o discurso prático, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, é uma sustentabilidade real, não é artificial. Dá para mensurar o impacto. Exatamente. A gente tem todo o estudo de quanto tecido a gente deixou de descartar no meio ambiente. Uma coisa bem legal também que a gente está trazendo nessa coleção é o mini óculos. Todo óculos dessa coleção, ele tem um mini óculos. Ai, que bonitinho! Porque a gente não vende, né? Ele não é feito para vender e a gente não está adicionando material nele. Assim, a gente não está fazendo uma prensa para fazer esse mini óculos. Quando a gente corta nossas hastes, sobra um miolo do material ali. Ele é uma quantidade razoável pra gente conseguir fazer esses mini óculos. A gente olhou pra eles e falou, a gente não pode jogar isso fora. Só que também era insuficiente pra gente criar uma outra haste. Então, como é que a gente consegue trabalhar esse material de uma maneira de diminuir o máximo de descarte possível? Então, a gente tenta trabalhar não só reaproveitando o tecido, como também diminuindo o máximo de descarte que a gente devolve para o meio ambiente. Então, a cada 2 pares de haste, a cada 2 óculos que a gente faz, a gente consegue cortar 2 mini óculos. Então, ele vai junto com óculos. A ideia aqui não é vender, não é produzir mini óculos, produzir chaveiro. A ideia é mostrar que a gente está pensando também na maneira de como produzir, né? Como a gente consegue aumentar o máximo de aproveitamento de material possível. Então, esses são exclusivos da coleção. De novo, não de uma maneira artificial, mas de uma maneira prática. Sobrou um material ali que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, isso que pra gente, na prática, a sustentabilidade funciona assim. É você olhar com o material que você tem, o que você tem, como você pode aproveitar ele no máximo, né? Exatamente. Perfeito. E falando um pouquinho sobre processo criativo, identidade, os óculos de vocês são muito únicos, como você falou, 20 peças. Sim. 20 pessoas vão ter o óculos, enfim. Exatamente. Tanto no material quanto no design. Isso. Como que funciona o processo criativo? O que vem primeiro, a estética, o material ou o conceito?
para desenvolver... Um pouquinho dos três andando junto, assim, porque como funciona o nosso processo? A gente recebe esses tecidos e ali a gente faz Primeiro uma vem o triagem. material e Exatamente, vocês primeiro triam. vem material. Então a gente faz uma triagem. E dali a gente surge algumas ideias. Nem todas as ideias que quando a gente recebe material, a gente vai conseguir botar em prática. Seja por quando às vezes a gente recebe um tecido que a gente acha que vai ficar incrível nos óculos. Quando a gente prensa, faz todo o trabalho, ou a textura desaparece pelo processo, ou as cores desaparecem, que é quando você faz o processo de prensa e tudo, você tem um trabalho do tecido, alguns ficam um pouco mais escuro, outros um pouco mais claro, então ele trabalha diferente. Então a gente tem ali já a primeira imprevisibilidade. Isso. Já temos a primeira ali, como esse tecido vai se comportar depois de prensado, depois de acabado. Então, às vezes, algumas ideias iniciais que a gente acha que vai ficar incrível e na prática não fica. Dali a gente vai para o processo de desenho, né? Então primeiro a gente tem material, como a gente consegue trabalhar esse material que a gente tem da melhor forma possível para mostrar esse material. Então, e dali a gente começa a criar alguns esboços, desenhos, e aí dali a gente vai para o técnico, conforto, ergonomia, encaixe no rosto, alguns desenhos. Quando a gente começa a fazer todos esses ajustes, perdem um pouco a identidade. Então ali também a gente tem que, se a gente não conseguir ajustar e fazer ele confortável no rosto do cliente, a gente acaba também deixando um pouco de lado. E alguns desenhos passam por esse ajuste, vamos dizer assim. Então é um processo e a gente vai conversando. Às vezes faz um protótipo, não dá muito certo, às vezes esse tecido que a gente achou que ia ficar incrível num óculos e não ficou tão do jeito que a gente queria, a gente muda um pouco. Então realmente é primeiro material, depois desenho e depois ergonomia. Mas em nenhum momento a gente, como eu posso dizer, a gente isola a ergonomia para fazer aquele desenho. Não, ou os três, ou faz sentido depois dos três prontos juntos, ou a gente começa o processo todo de novo. Não tem... não tá muito ergonômico, mas tá lindo. Não. Não tem isso. Tem que ser os três pilares. Tem que ter os três pilares. Tem que ter... Lógico, depende do modelo, depende do projeto. Você pode ir um pouquinho mais para um do que para o outro, mas tem que estar presente lá minimamente aceitável esses três pilares. Perfeito. E mudando um pouquinho, indo um pouco para o mercado, né? Falando um pouco de mercado. O mercado... num mercado dominado por grandes marcas e por produções em escala, igual você falou, né? Sim. Como que vocês constroem valor sendo uma marca autoral e artesanal? A primeira coisa que a gente pensa é falando realmente a verdade, né? Então, assim, porque, como eu disse, tem muitas empresas que botam alguns limitantes artificiais ou algumas empresas que falam que são handmade e na verdade não são, ou tem um asterisco ali. Então, pra gente, a nossa ideia sempre foi trazer com a verdade, assim, sempre ser muito direto com o consumidor e com o cliente, explicar o porquê aquilo é limitado, explicar por que demora, explicar todo esse processo para o cliente entender a realidade. Então, assim, às vezes tem gente que compra um produto com a gente que ele não está finalizado. Aí, lógico, na hora da compra a gente vai explicar, ó, daqui a 2, 3 dias a gente vai enviar o produto para você porque a gente está precisando finalizar o produto. Então, todo cliente que compra com a gente, ele tem uma finalização, uma atenção, um cuidado. A gente manda também uma carta falando quem foi que separou, quem foi que fez. Então a nossa ideia é sempre deixar o mais transparente possível. Eu acho que isso tem esse diferencial para o cliente. Então essa nossa forma de tentar achar o nosso diferencial foi esse. Material e comunicação de uma maneira mais transparente possível. E vocês fizeram parcerias muito legais ao longo desse tempo, né? Tem, por exemplo, a parceria que vocês fizeram com a Coach, né? Vocês desenvolveram uma marca, um óculos, né? Uma armação em conjunto com eles. Me fala um pouquinho dela. Sim, ano passado, né? Ano passado foi lançado aqui na feira, na Expo Ótica, o Noah Jeans. O Noah é o óculos da Coach, ele é um óculos unissex, é um óculos bem antigo, é um óculos já no coração deles, né? Um queridinho deles. E a gente fez eles conheceram a gente, já é o terceiro ano que a gente está na Expo. Então no ano retrasado a gente se conheceu, começou a pensar nesse projeto. E eles queriam trazer esse handmade, eles queriam fazer um projeto também
de valorização do handmade, valorização do trabalho nacional, eles uma empresa toda nacional. Então, apesar de ser empresas com tamanhos e momentos de mercado diferentes, eles foram muito abertos com a gente. A gente passou no teste isso é importante dizer também, a gente passou no teste de esforço, de resistência, de flexibilidade. Nossa primeira peça ficou na fábrica deles por quase 2 meses. Eles E aí, testando. eles testando tudo. Então, todo o processo, antes dessa collab existir, teve todo esse processo interno para que a Vanilla passou. Lógico que esse cuidado a gente já comentou aqui. Então, mas foi um processo de entender quantas peças a gente conseguiria fazer para eles distribuírem. A gente está falando de empresas de produção muito distante uma da outra. Mas foi uma experiência incrível pra gente. A gente conseguiu conhecer eles pessoalmente, conseguir entender esses processos e esses testes que a gente teve que passar também. Isso foi muito legal pra gente internamente. É uma validação pra gente também ter uma empresa desse tamanho, com essa distribuição no Brasil inteiro, validando seu produto, validando seu conceito e querendo tá junto de vocês. Então a gente lançou no passado, foram 500 unidades, 500 unidades para eles. Eles mandaram os jeans pra gente da Coach. Então essas 500 unidades foram feitas com tecido reaproveitado e reciclado da Coach. Então pequenas peças que tiveram algum defeito às vezes de costura, alguma coisa que não vai pro corte cliente. que Exatamente. Então você tem lá na fábrica deles, você tem a controle de qualidade e por algum motivo o que não passou foi, ali, eles mandam pra gente, a gente recorta e consegue fazer todo esse processo de laminação. Então foram todos os óculos com tecido da Coach. Isso foi muito legal também. Bacana. Uma experiência pra gente também direta com o lojista nessa cadeia completa, né? Então a gente falou com eles desde a parte institucional, desde a parte de teste de produção, desde a parte do reaproveitamento de tecido, desde a parte de distribuição, comunicação. Então foi bem legal esse lançamento pra gente também. E aí eu queria falar de uma outra parceria que também deu muito certo, né? Eu tava olhando aqui o case e Isso. é uma parceria deles com a Prime Cases. A gente já recebeu aqui o pessoal da Prime falando sobre os cases deles. E o que você me contou sobre essa parceria? Vocês já tinham pensado em desenvolver um case mais de acordo com os óculos? Como é que foi isso? Sim, a gente isso Perfeito. já era um processo longo nosso, né? Como a gente criou o material, como a gente fazia tudo, assim. Então até a tagzinha aqui na lateral, a gente que produzia com técnica de ourives. Então a gente sempre teve esse cuidado. Então a gente tentou já produzir alguns cases, só que nosso foco é óculos, assim. Então a gente tava começando a ir para um outro caminho que não era nosso foco. A gente já tinha um case bem legal que era de cortiça, um diferente, mas assim, a gente sempre quis trazer o tecido também pro case, né? Sim. Pra ficar à mostra. Então foram quase 2 anos também de conversa com a Prime Case. O Sérgio da Prime Case sempre foi muito atencioso com a gente também. Então foi muita pesquisa e desenvolvimento conjuntos, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Algumas técnicas a gente passou para eles, outras técnicas lógico, eles que fazem o produto já dominam, então conseguiram passar pra gente, funciona assim, não funciona assim. Então a gente conseguiu fazer com eles um case exclusivo de linho e de jeans, né? Que são os dois tecidos. A gente trabalha com linho, jeans, brim, ou tecido 100% algodão, mas linho e jeans são os visuais, aqueles tecidos que mais chamam a atenção. Então a gente conseguiu fazer esses 2 cases e estão bem felizes com o resultado, Não, tá lindo, combina super, o óculos com o case, combina super. A gente tá caminhando pro final da nossa conversa, infelizmente. Eu queria ficar aqui o dia inteiro falando sobre óculos. Então, pra gente fechar a nossa conversa, vamos falar sobre o futuro. A Vanilla fala muito sobre mudar a forma como as pessoas enxergam o mundo. Como você enxerga o futuro da marca e o papel dela dentro desse desenvolvimento mais consciente? Sim, a gente enxerga a Vanilla reaproveitando e fazendo óculos
coloridos, divertidos, de design, com uma preocupação tanto ambiental, sustentável. A gente quer aproveitar o máximo de tecidos possíveis. A gente falou agora um pouco da Coach, foi um case muito importante pra gente, legal. Mas além disso tudo, pela quantidade de tecido que a gente conseguiu reaproveitar deles, então assim, então a nossa ideia é crescer sustentável. A gente não quer perder a essência. Então a gente já provou que a gente conseguiu fazer uma grande colaboração, então a gente já provou que é possível continuar um crescimento sustentável com sustentabilidade inclusa. Então acho que o nosso foco para o futuro é esse, chegar em mais pessoas possíveis para a gente conseguir, quanto mais óculos a gente cria, quanto mais óculos a gente vende, quanto mais óculos a Vanilla bota no mercado, mais tecidos foram reaproveitados. Então se a gente conseguir mostrar cada vez mais para mais pessoas que se importam com isso, estarem junto com a gente conseguir difundir mais essa ideia, pra gente é perfeito e a gente tem a visão de sempre fazer óculos com alma, nesse sentido de óculos que vai vestir bem na pessoa, o óculos que traz autenticidade para a pessoa, que traz uma identidade para a pessoa, sabe? Então a gente não vai querer fazer óculos. A nossa ideia é sempre, quando alguém pergunta assim pra gente, é de acetato, é de outro material, se tá confundindo, vamos mudar mais um pouquinho, porque a gente quer trazer realmente algo único. Então a gente procura pessoas que têm autenticidade, que têm verdade, sabe o que querem demonstrar. Então acho que esse é o futuro que a gente vê pra Vanilla. Aí eu vou te fazer uma perguntinha Tá. Bônus, Perfeito. tá? Porque eu não vou conseguir encerrar esse podcast sem fazer essa perguntinha. Se alguém nunca ouviu falar da Vanilla até hoje, por que ela deveria prestar atenção em vocês agora? Eu acho que ela deveria prestar atenção na gente agora, porque a gente tem óculos que ela nunca vai ver em outro lugar. Eu acho que ela tem que prestar atenção na gente, porque aqui quando a gente fala de produto e processos, e a gente fala a verdade, a gente fala nossas limitações, a gente fala os nossos lados positivos. Então a nossa ideia é crescer sem perder propósito. Isso eu acho que hoje em dia tá um pouco difícil de ver. Então assim, além da gente entregar produtos que nenhuma outra marca no mundo vai conseguir entregar, a gente ainda continua tendo propósito, continua tendo verdade. Então, eu acho que vale a pena acompanhar uma empresa assim. Com certeza, vale super, vale super, vale super. Gente, é isso. Encerramos por aqui a conversa com o Guilherme. Sigam a Vanilla nas redes sociais. Vejam a coleção que tá linda. Tem um óculos que parece que a conjunção dos tecidos parece a Via Láctea, é uma coisa mais da noite estrelada. É lindo, 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 lindo. E o nome dele é Milky Way. Milky Way, né? É verdade, é sim. perfeito. Então, vão lá, procurem na Coach ou comprem direto Dá pra comprar direto no site? Tem no site, sim. Né? Então, compra direto pelo site, que é perfeito, perfeito. Obrigada, Obrigado, Guilherme. eu que agradeço.